Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus que ouve o nosso clamor. E eu quero pegar o texto de Lucas, capítulo 18, dos versículos 7 e 8, dentro da parábola que Jesus compartilha com seus discípulos a respeito daquele juiz iníquo e da viúva que está ali diante dele clamando pela sua demanda, pela sua causa. E nesses versículos 7 e 8 o Senhor fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Aos nossos olhos parece demorado, né? Mas olha o que diz o versículo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém? Quer dizer, Deus sempre vai fazer algo no tempo certo, no tempo preciso. Deus jamais se atrasa. Por várias vezes nós identificamos nas Escrituras, através das suas narrativas, vários momentos onde esse tema vai surgir em meio a conflitos, em meio a batalhas, em meio às dificuldades. Essa expressão nós vamos encontrar várias vezes na palavra de Deus. E Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus atentou para o clamor do coração de fulano. E Deus atentou para o coração, em alguns momentos aparece, Deus se lembrou e Deus se tornou favorável, sempre nos mostrando como Deus está pronto para ouvir o clamor do nosso coração, do coração do seu povo. Então, repetidamente ao longo das Escrituras, nós vamos vendo entrelaçado, né, a essas histórias de desafios, de conflitos, de dificuldades, esse tema surgindo, falando a respeito justamente do fato de Deus ouvir o clamor dos seus filhos, de Deus ouvir o clamor do seu povo. E eu vou citar aqui uma história que é um claro exemplo dessa realidade, que é a história de Raquel, esposa de Jacó. Eu estava lendo esta porção da palavra de Deus quando justamente o Senhor me levou para esse momento em que Raquel estava colocando diante de Deus o seu clamor. Nós sabemos que naqueles dias era comum que os homens tomassem várias mulheres como esposas, e normalmente, geralmente, o valor de uma mulher estava entrelaçado ao fato dela poder gerar filhos para o seu esposo. Ainda que a palavra de Deus declara que Jacó amava de fato Raquel, mas a Bíblia diz que ela era estéril. E além disso, ela sofreu um duro golpe, né, uma dura decepção da parte do seu pai, quando o seu pai planejou, né, uma armadilha para pegar Jacó justamente na noite de núpcias, no dia de casamento, quando ele prepara Lia, que era justamente a irmã mais velha de Raquel, e a veste, né, e a disfarce, coloca o véu e apresenta Jacó como se fosse Raquel. E então Jacó acaba sendo enganado naquele momento, e isso gera um tremendo conflito familiar, uma disputa muito grande e um ciúmes profundo ali. Uma crise, né, familiar se instaura, e a palavra de Deus fala que Raquel, ela era estéril e por isso não podia gerar filhos. E além de toda essa situação já difícil para Raquel, a Bíblia diz que Lia começou a gerar filhos para Jacó. E isso, de fato, foi muito difícil para Raquel. Porém, a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, no capítulo 30, no versículo 22, que Deus se lembrou de Raquel e ouviu-a e a fez fecunda. Olha que palavra linda. E Deus se lembrou de Raquel e ouviu o choro do seu coração, e ouviu o clamor do seu coração. Então, as Escrituras estão dizendo para mim, para você aqui, que Deus ouviu o coração de Raquel chorar e teve compaixão dela. Bom, depois disso, o que Deus fez? Ele dá um filho para Raquel, e a Bíblia diz que esse filho recebe o nome de José. E nós conhecemos a história de José, a importância de José. O homem que tinha, um jovenzinho que cresceu com uma conexão profunda com Deus, de uma sabedoria extraordinária, de um temor incrível e que se tornou um grande instrumento de Deus para livrar a vida de muitas pessoas, inclusive da sua própria família, a despeito de toda dor, de todo sofrimento que ele havia passado. Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa palavra é que justamente Deus ministra a ferida mais profunda de Raquel.
Na sua área de maior carência, Deus vem a ela e responde ao clamor do seu coração. Amém? Então, Deus ouviu o clamor do coração de Raquel e deu um filho a ela, mudando a sua condição, mudando a sua sorte, mudando a sua história. E isso nos revela, queridos, que o nosso Deus é um Deus de relacionamento pessoal. E ele sempre está nos procurando, ele está procurando os seus filhos para ter com ele um relacionamento pessoal. E não somente isso, mas que Deus também se importa com as questões que são do nosso coração, ou seja, aquelas coisas que são importantes para nós, coisas que nos importam, amém? Os desejos do nosso coração, porque esse era um tema muito importante para Raquel, e um desejo profundo do coração de Raquel, e veja como Deus ouviu o desejo do coração de Raquel. Então, ao longo das Escrituras, nós vamos vendo Deus respondendo consistentemente ao clamor de corações quebrantados, corações que se apresentam diante dele, que apresentam a sua dor, que apresentam o seu desejo, que apresentam o seu anseio. Amém? Então eu digo mais uma vez isso, Deus anseia por um relacionamento conosco, mesmo quando muitas vezes nós não estamos buscando esse relacionamento com ele. No Salmo 106, nos versículos 43 e 44, a palavra de Deus diz assim, ó, se referindo a Deus e ao seu povo. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos. E aqui conselhos é no sentido de rebeldia, né, de coração obstinado. E por sua iniquidade, diz a palavra aqui, eles foram abatidos. No entanto, olha o que diz o versículo 44. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Amém? Mesmo com o coração endurecido de Israel, mesmo muitas vezes Israel dando as costas para o Senhor, mas por conta justamente do clamor do coração, da dor, do choro, do quebrantamento, Deus então se torna favorável ao seu povo. Então, a Bíblia apresenta nosso Deus aqui como um Deus altamente relacional e que é compassivo, misericordioso, ansiando por essa conexão com os seus filhos e desejando responder o clamor do coração deles. Amém? Deus deseja responder o coração. Deus deseja responder o clamor do seu coração. Olha que coisa tremenda. Deus deseja responder o clamor do seu coração. Então, o que você está carregando hoje que está sendo difícil para você? O que pode estar trazendo a você uma sobrecarga que esteja pesado na sua vida? Porventura, você ou alguém que você ama está enfrentando algum desafio difícil? Seja algo relacionado à saúde, às finanças, algo relacionado a relacionamentos, a um sonho que está demorando, que está adiado no teu coração. A Bíblia fala que a esperança adiada, aquela esperança que se demora a se cumprir, ela debilita o coração. E, infelizmente, tem muitas pessoas com o coração debilitado, porque estão vivendo essa condição de estarem dentro de um estado de esperança adiada. Veja, assim como Deus encontrou Raquel na sua área de dor, no seu lugar de maior sofrimento, Deus também quer ir ao seu encontro e ministrar tua vida justamente nessas áreas de feridas, nessas áreas de carência. Deus quer entrar aí, Ele quer ouvir o clamor do seu coração. Portanto, o que é necessário, amados? Que nós nos voltemos para Ele, que nós apresentamos diante do Senhor o nosso clamor, se Ele é um Deus que ouve o nosso clamor, e segundo aquilo que nós estamos vendo aqui nesta palavra, amém? Que Ele está pronto para ouvir o clamor do nosso coração, então por que não abrir o nosso coração para Ele? E não clamarmos a Ele de todo o nosso coração, porque é certo que Ele vai nos ouvir. Nesse mesmo Salmo, no capítulo 106, que eu estou lendo aqui com vocês, no versículo 45, para a gente encerrar aqui e orarmos, diz a palavra de Deus assim: lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. No nosso relacionamento com Deus, queridos, escute isso que eu vou te dizer. No nosso relacionamento com Deus,
Quando nós cremos de todo o nosso coração que o nosso Pai é bondoso e que Ele está disposto a atender os desejos do nosso coração, e é claro, eu estou falando aqui daqueles desejos que são legítimos, que são verdadeiros, que são autênticos, não estou falando de desejos egoístas, mesquinhos, que são em vão. No caso de Raquel e no caso de tantos outros que nós encontramos na palavra de Deus, eram coisas sérias, eram necessidades autênticas, verdadeiras, eram situações que estavam trazendo grande peso sobre a vida do seu povo, dos seus filhos, e como Deus, como um pai amoroso, amém? Que tem um coração aberto, disposto a se conectar conosco, amém? Então, tão somente o que nós precisamos ir a Ele, nós devemos ir a Ele. E em toda a palavra de Deus nós vamos ver a importância das orações, a importância que o clamor tem, a importância que a petição tem, amém? E por isso, nesta manhã, eu quero convidar você a abrir o teu coração e se apresentar diante de Deus agora, amém? E colocar tudo aquilo que está afligindo a sua vida, tudo aquilo que está gerando algum tipo de ferida no seu coração, tudo aquilo que está provocando um certo tipo de dor, de angústia na sua vida, de sofrimento. Creia e se aproxime de Deus com plena certeza de fé nesta manhã, que Ele te atende, amém? Que Ele está disposto a derramar o favor dele, conforme diz aqui o Salmo 106, versículo 45, por causa da multidão das suas misericórdias, das suas muitas misericórdias que são incontáveis, Deus atende o nosso clamor e se torna favorável. Quando a Bíblia diz que ele se torna favorável, é porque ele derrama o favor dele sobre nossas vidas, como ele derramou na vida de Raquel, como ele derramou na vida de José, e como ele tem derramado na minha vida, e tenho certeza que você já tem experimentado medidas desse favor de Deus sobre ti. Por isso é que você está aqui comigo hoje. Amém?